É um assunto que a gente está escutando cada vez mais, né, falar sobre cultura de paz. Então, hoje eu vou apresentar uma ferramenta que é possível que algumas pessoas já conheçam, né, que são os círculos de construção de paz. Até se alguém quiser comentar aqui no chat ou quiser abrir o microfone também, eu quero saber se vocês já ouviram falar, se vocês já participaram de algum círculo de construção de paz. Tem alguns projetos bem interessantes, inclusive aqui no Paraná tem pelo menos um projeto que tem uma prospecção, assim, que tem um reconhecimento a nível nacional, que é em Ponta Grossa. Então, de repente, vocês já escutaram falar sobre isso também e podem ir contribuindo, né, na medida que vocês forem identificando alguns pontos. Ó, o professor Kleifer está colocando aqui, já teve contato e usou com os professores, né, com os alunos também. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver mais a mensagem. Com os alunos e até mesmo com membros da igreja que frequenta, funciona e tem boa aceitação. Realmente, já ouvi falar mesmo de algumas pessoas que utilizam, inclusive em igrejas, né? Porque não tem muito segredo, vocês vão perceber que é uma ferramenta, né? E que pode ser alterada, né? Ela tem, hoje, os círculos também são utilizados em fins judiciais, né? Dependendo da situação em que o crime ou o contexto que envolve podem ser utilizados, inclusive, em processos, né? Mas isso não é o nosso foco hoje. Isso tudo está inserido dentro da justiça restaurativa, que também é um assunto que é possível que vocês já devem ter escutado falar, que em alguns momentos nós vamos falar um pouquinho sobre os conceitos que envolvem a justiça restaurativa, mas também não vamos aprofundar muito, porque o nosso tempo está mais voltado para a apresentação da estratégia, né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, para que a gente possa refletir juntos, é a respeito da cultura, né? Nós temos uma cultura que nos diz que a paz é a ausência de guerra. Então, os estudos a respeito dos conflitos e a respeito da paz vêm para contribuir nesse sentido, né? Então, até um determinado momento, era considerado somente a paz como ausência de guerra. Apareceu uma mensagem aqui, eu ainda estou compartilhando para vocês. O áudio está baixo. Vou tentar aumentar o máximo que eu posso. Ana, parou o compartilhamento. Parou a apresentação. Uhum. A minha internet do notebook está muito ruim. Do celular está funcionando ok. Eu vou entrar novamente. Enquanto isso, eu vou falando sobre o primeiro tópico que eu coloquei, que é a respeito... Deixa eu mutar aqui, senão vai ficar repetindo, eu vou me perder. A respeito do conceito de paz. Então, a paz, para uma crença limitada, né, um padrão de pensamento que nós temos limitado, ele é somente a ausência de guerra. Mas, com um pouquinho mais de aprofundamento, a gente pode perceber que não é isso que acontece. Então, a paz, ela vem num conceito um pouco mais abrangente. Então, a paz é considerada a ausência de qualquer tipo de violência. Então, eu sei que não está aparecendo a apresentação aí para vocês, tá? Peço um pouquinho de paciência minha e de vocês também, porque eu também já começo a ficar irritada com isso aqui. Enquanto isso, eu vou falando e vou tentando arrumar os slides. Então, se pensava na paz como somente ausência de guerra, e também que é assim, enquanto não estiver me afetando, se eu estou em paz, o meu redor pode estar desmoronando, né? Então, a paz era pensada muito num conceito individualista, né? Um outro paradigma que nós tínhamos é que a paz era um fim, que se trabalhava para a construção da paz, mas que a paz era um fim, que lá na frente, quando nós conseguirmos estabelecer um determinado comportamento, ou nós alcançarmos algum objetivo, aí estaremos em paz. Então, esse também é uma característica dessa crença
né, mais limitada a respeito da paz. E hoje, então, nós temos esse debate gira em torno da cultura de paz, como, então, uma ausência de qualquer tipo de violência. Se vocês acompanharam e estão lembrados e lembradas disso, nós falamos lá, quando conversamos sobre a comunicação não violenta, que toda expressão, todas as nossas expressões, tanto em fala quanto em atitudes, estão demonstrando que nós estamos ou com satisfação de necessidades ou com falta, né? Falta algo, né? Alguma necessidade nossa não está sendo atendida, não está sendo observada. E a violência, ela é uma expressão trágica de uma necessidade que não foi atendida. Então, por isso que a comunicação não violenta, ela está também a todo momento permeando esse nosso conceito de violência e de paz, né? E da construção de paz, que é a proposta do círculo. Ela também abrange, ao invés de pensar na paz somente para mim, ela abrange, então, o nosso contexto social, ela abrange o pessoal e o interpessoal. Então, a paz não é só quando eu estou bem, a paz é quando nós estamos bem. Outro aspecto é que é uma responsabilidade de todos e de cada um. Então, não é responsabilidade das autoridades, não é responsabilidade de algumas pessoas, não é responsabilidade de quem é manso, não é responsabilidade somente de quem está diretamente envolvido no conflito, mas é uma responsabilidade de todos. E trazendo para esse contexto do trabalho de vocês, né, quanto educadores, quanto professores, quanto colaboradores dentro de uma instituição educacional, todas as pessoas que estão envolvidas, desde os professores que estão em contato na sala de aula, quanto a parte administrativa, zeladoria, cozinha, todos estão envolvidos nesse processo da construção da paz. E é um processo contínuo, não é um fim em si mesmo. Então, a paz, ela é um processo contínuo. Não há como dizer, quando tivermos tal situação, teremos paz. Então, ela é uma busca, né, e uma melhora contínua. Maicon, você me ouve? Sim, Ana. Tô ouvindo bem. Não estou conseguindo abrir aqui o Google Meet no meu computador. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para você no WhatsApp o link da apresentação para ver se você consegue abrir aí, pode ser? Pode mandar. A internet está extremamente lenta. Vamos fazendo ajustes aí criativos. É ao vivo, né, gente? Quando é ao vivo a gente resolve ou vai resolvendo, né? Então, vou tentando aqui te mandar, enquanto isso eu vou comentando também. Então, Kay Pranes, que foi a pessoa, né, que sistematizou, né, a pessoa mais recente que sistematizou os círculos de construção de paz e também os círculos de mediação, ela é uma senhora, né, que trouxe, então, os conhecimentos ancestrais. Então, no livro dela, tem um livro, depois eu posso compartilhar com vocês também, tem um livro em que ela fala algo que eu considero uma chave, né, para o que a gente vai conversar hoje, que é o seguinte: nossos ancestrais se reuniam num círculo em torno do fogo. As famílias se reuniram em volta da mesa da cozinha durante séculos. Hoje, a comunidade está aprendendo a se reunir em círculo para resolver problemas, apoiar uns aos outros e estabelecer vínculos mútuos. Então, esses são os objetivos do círculo. Então, não tem como nós falarmos de círculo sem falarmos de Kay Pranes, e mais para frente eu vou passar um vídeo que vocês vão poder ver ela. Ela tem uma aparência muito dócil, aparência de vó, aconchegante, ela tem uma fala muito mansa, o Michael está colocando aí, né? Ela é maravilhosa. Se você escuta ela, só a voz dela já transmite uma calma e uma serenidade, que é muito bom. Então, ela que sistematizou, ela é a pessoa mais recente que sistematizou isso e tem difundido
aos 4 cantos desse mundo, né? Que não tem canto, mas enfim, vou usar essa expressão. Então, o círculo, ele é uma estratégia, é uma ferramenta. Pode haver modificações no círculo, na forma como ele é conduzido, mas nós vamos ver hoje alguns componentes que são obrigatórios e alguns componentes que são facultativos, né? Dentro do contexto em que vocês estão se propondo dessa capacitação, ele pode ser usado para as 3 situações, tanto para as tentativas de suicídio, quanto para famílias, né? Se for essa a intenção de vocês, por exemplo, fazer círculos com famílias de quem teve tentativas e de quem realmente efetivou, né? Foi até o final. Maicon, me ajude a utilizar uma expressão melhor que está me fugindo aqui. Mas pode ser utilizado também nas situações de autolesão e, especificamente, eu gostaria de frisar muito na questão do bullying, porque o círculo traz uma metodologia de resolução pacífica de conflitos muito interessante e altamente aplicável. Então, pode ser aplicado nos 3 casos, mas observando, né, o contexto que envolve o trabalho de vocês, eu acredito que bastante ao bullying, ok? Então, quais são os objetivos do círculo dentro da proposta do projeto Rede Viva? O primeiro objetivo é o desenvolvimento, liberação, muito bem. O desenvolvimento relacional. Então, a metodologia do círculo, né, a gente costuma dizer que o círculo convida as pessoas a conhecer conhecer umas às outras sem aquele estigma do vilão. Então, quando você senta as crianças, ou, né, como o Cleifer colocou, já pôde perceber que dá para fazer com professores, com equipes, né, não somente com professores, com as equipes, quando você senta essas pessoas em círculo, você coloca elas numa esfera de igualdade. Isso nós vamos ver mais para frente. Então, isso possibilita um melhor diálogo. Então, o relacionamento vai ser vinculado nessas histórias que eles vão escutar uns dos outros, ok? O segundo objetivo é desenvolver coeficiente emocional, conhecimento emocional, alfabetização emocional. Então, eles vão começar a fazer relações. Poxa, se o fulano está falando que ele passa por esse tipo de coisa, então, tudo bem eu também estar passando por isso. Eu não estou sozinho nisso. Então, a criança, o adolescente, o indivíduo, ele vai se sentir, então, acompanhado e vai começar a identificar. Às vezes, ele nem sabia identificar os sentimentos que estava tendo ou não conseguia fazer uma relação entre aquilo que estava acontecendo e um link com aquilo que ele estava internamente vivendo. Mas, a partir dessa observação, dessa escuta, é possível fazer essa relação. Terceiro objetivo, então, é que é um ambiente favorável à autonomia dos indivíduos. Ao invés de nós mantermos aquela relação vertical que as crianças e adolescentes, por exemplo, já vivem dentro das suas casas, muitas vezes, com um relacionamento que, dentro de casa, o pai manda e eu obedeço, dentro da sala de aula, o professor manda e eu obedeço, então, o círculo, ele é autocompositivo. Geralmente, se ele for bem conduzido, os próprios alunos, né, e se vocês pesquisarem, a gente pode aprofundar, inclusive projetos próximos aqui para trazer isso, eles são autocompositivos, então os próprios alunos resolvem, fazem a mediação dos seus conflitos, das crises que acontecem dentro de sala de aula e dentro do ambiente educacional um pouco mais extenso, para que tenham autonomia de resolução. Então, não é somente... Eu não estou conseguindo ver. Está aparecendo para vocês? Alguém pode confirmar, por favor, se está aparecendo os slides? No meu, não. Não? Deixa eu tentar aqui. Slides ainda não? Alguém pode confirmar se está aparecendo slides? Peraí, que tô abrindo. Não. Agora deu? Agora sim, está aparecendo. Agora eu vou ter que abrir aqui para eu ver o que você está mostrando, em qual slide você está mostrando. Aqui. Pode passar, então, por favor, Maicon. Mais, por favor. Agora deu.
Isso, eu estou no último tópico. Pode voltar um, por favor. Isso, eu estava falando sobre esse último tópico. Então, é um ambiente favorável à autonomia dos indivíduos e do grupo. Por quê? Porque eles começam a perceber que entre eles podem resolver as suas demandas, as suas questões, né? As suas diferenças. Pode passar, por favor, Michael? O próximo objetivo é desenvolver relacionamentos significativos, profundos e saudáveis. Então, por conta desse relacionamento que eles começam a ter mais próximo, por escutar, às vezes, sem interromper as outras pessoas, vocês vão perceber que os vínculos vão começar a ficar mais profundos. Martelar, próximo objetivo, martelar de forma gentil a força dos valores compartilhados. Se vocês assistiram às aulas de CNV e se estão recordados, nós falamos a respeito das necessidades, que as necessidades são humanas e universais. Então, a partir dessa identificação das necessidades e dos sentimentos do outro, eu começo a perceber que quando eu tenho a mesma necessidade daquela pessoa que está ali diante de mim, que às vezes me ofendeu, que gritou comigo, que utilizou palavras ásperas, eu começo então a perceber que se nós dois temos o mesmo objetivo, nós podemos traçar estratégias para alcançar esse objetivo juntos. Tá? Próximo objetivo, então, proporcionar um ambiente seguro de diálogo e de escuta, que nem sempre, isso depende muito do perfil de quem está conduzindo o espaço educacional, nem sempre isso é possível, nem sempre existe esse espaço de escuta, então o círculo é mais uma possibilidade para criar isso. E desfazer a imagem de inimigo do semelhante, que na minha opinião é o principal objetivo de tudo isso. Tanto que quando vocês, se vocês tiverem oportunidade, ou quando vocês tiverem oportunidade de perceber, isso acaba descascando até mesmo o nosso olhar, né? Nós passamos a ter um outro olhar sobre os nossos filhos, no caso de vocês, sobre os alunos. Eu faço, vez por outra, aqui na minha casa, círculos, não utilizando todos os componentes, mas utilizando alguns componentes. Nós já utilizamos aqui em casa essa estratégia para resolução de conflitos entre os meninos. No começo a gente acha um pouco engraçado, mas depois a gente começa a perceber que realmente resolve, né? Não é que não tem mais problemas, tem problemas, continuam os conflitos, as discussões, mas a forma de perceber o outro muda. E se a minha forma de perceber o outro muda, eu começo a tratar ele de forma diferente. E aí você começa a trabalhar com outra esfera, né? Tá aparecendo outra tela. Opa, voltou. Pode passar, por favor, Maicon, para a próximo slide. Então, agora a gente vai para os elementos do círculo, tá? Pode clicar para aparecer o primeiro. Isso. Então, parece óbvio, né? Mas acho que é importante dizer. Então, o primeiro elemento do círculo é proporcionar um sentar em círculo. Imagine, então, um ambiente físico, né? Que a gente está num ambiente virtual, tem como fazer círculos virtuais. Eu tenho formação em círculos virtuais também, mas eu preferi trazer nesse momento o círculo presencial, depois a gente pode aprofundar em outro momento, se vocês quiserem, sobre os círculos virtuais. Sentar em círculo. Então, por que sentar em círculo? Para horizontalizar o espaço. E também muito importante que não haja nenhum objeto, mesa, sei lá, outras cadeiras ou outros objetos que não sejam desses elementos do círculo entre as pessoas. Então, é para que todos consigam ver todos e ser vistos também. E que não haja nenhuma barreira entre as pessoas, ok? Próximo componente, por favor, Maicon. Cerimônia de abertura. Então, a cerimônia de abertura, depois eu vou disponibilizar no grupo, tem um guia com, sei lá, 50 cerimônias de abertura que vocês vão poder escolher. Qual é o objetivo da cerimônia de abertura? É ter um marco temporal de que este momento aqui começou. É quando nós nos concentramos no momento presente. Então, às vezes, pode ser uma leitura de um texto, escutar uma música, fazer uma dinâmica, apesar de que a dinâmica vem mais no segundo passo, mas é possível fazer também. Então, o objetivo da cerimônia de abertura é marcar o tempo,
marcar o foco, né? E também tirar essa agitação, que às vezes eles estão super agitados, então é aquele momento de um pouco mais introspecção. O objetivo, então, aqui também é integrar as pessoas, é fazer com que elas comecem a olhar umas para as outras, porque às vezes está disperso, então trazer o olhar. Próximo, por favor. O terceiro, então, é o check-in, aqui que eu acredito que cabe muito perfeitamente as dinâmicas. Por quê? Qual que é o objetivo do check-in? É uma chamada para a atenção. Trabalhar. Ok, tem um recado aqui, professora Maria Gabriela pediu para avisar que está em sala de aula. Ok, Maicon acho que está acompanhando aqui também o chat, né, Maicon? Senão eu fico meio receosa de me perder. Então, pode ser uma brincadeira, pode ser um gesto, pode ser uma pergunta. Então, um check-in. Ah, o Maicon está nos slides. Depois eu dou uma olhadinha no chat, então, tá? Pode se precisarem colocar alguma coisa. O objetivo, sabe o que eu gosto de fazer a relação com o check-in do aeroporto? Quando a gente chega no aeroporto, quem já teve essa experiência para fazer um check-in, você mostra o que você tem dentro da sua mochila, da sua mala. Então, você está mostrando o que é que você traz para esse momento. Então, uma pergunta interessante, já trabalhei com círculos com adultos, o que é que você está trazendo hoje? Ou qual é um assunto ou uma situação que você gostaria que não interferisse nesse momento que você está aqui. É justamente isso, que é para a gente deixar lá fora do círculo alguma preocupação, algum pensamento, alguma palavra que não contribui para que aquele momento do círculo seja bem aproveitado. Então, o check-in é para isso, é para que a gente mostre o que trouxe e, ao mesmo tempo, comece a estabelecer uma conexão. Próximo componente do círculo, a peça de centro. A peça de centro é um ponto de foco. Ela, às vezes, causa um pouco de confusão, porque, não sei se vocês quem já teve a oportunidade de ver um círculo, às vezes vai ver uma toalha no centro, no chão, né? Porque a gente evita de usar móveis, né? Então, se coloca no chão mesmo. Aí, às vezes, tem uma toalha colorida, tem umas plantas, tem uns objetos, e algumas pessoas começam a assimilar com algo místico, com algo ali para uma invocação de alguma coisa, mas não tem nada a ver com isso, tá, gente? A questão é que a peça de centro é o lugar do foco, tá? Então, o que se coloca nessa peça de centro? Geralmente uma toalha, mas é só para não sujar as coisas que a gente vai colocar em cima, tá? É para marcar esse espaço, para que as pessoas possam olhar para essa peça de centro e tudo que estiver em cima dessa peça de centro está relacionado com os indivíduos que estão ali participando e com o objetivo daquele círculo. Então, tem pessoas que gostam, por exemplo, de trazer uma plantinha, tem pessoas que gostam de trazer bonequinhos, tem pessoas que gostam de colocar livros. No meu caso, eu gosto bastante de trazer a fundamentação teórica, por exemplo, que foi utilizada para aquele círculo, ou livros que tenham a ver com o contexto que a gente está falando, mas não é para ser algo, por exemplo, é bem importante evitar símbolos que possam causar confusão. Por exemplo, velas, por exemplo, fotos de pessoas ou coisas que são muito chamativas e que vão acabar distraindo ao invés de contribuir para aquele momento. A peça de centro não é item obrigatório, tá? Eu estou trabalhando aqui com todos os elementos, mas acho que é importante já dizer isso. Não é item obrigatório, porque às vezes ela vai gerar mais confusão do que integração. Então, eu até anotei aqui que é para optar pela simplicidade. É bem importante optar pela simplicidade. Às vezes algum joguinho ou algo que realmente venha contribuir e que esteja conversando aí com o objetivo do círculo. Próximo item, por favor. Bastão da fala. O bastão da fala é um item obrigatório e é muito importante porque ele demonstra o poder compartilhado. E o que é o poder compartilhado dentro de um círculo? É o poder da fala, é o poder da expressão. Então, o bastão da fala, ele marca a fala das pessoas. Vocês já brincaram disso, né? Tem a brincadeira do token. Então, quem está com o token na mão está com o direito da fala.
é quem vai falar, é quem vai se pronunciar. Então, se eu estou com o token, eu posso falar ou não. Sempre a pessoa vai ter o direito de falar ou não. Se você, por exemplo, for fazer um círculo com adolescentes, é possível que ninguém queira falar. Mas a ideia é trabalhar de forma voluntária. Isso é uma outra coisa que depois eu vou falar um pouquinho mais, mas a premissa principal do círculo é a voluntariedade. Então, essa pessoa tem o direito de falar, mas se ela não quiser, ela não precisa, não é obrigatório. Isso é por quê? Porque a gente pode permitir que as pessoas se expressem sem serem interrompidas e também que elas escutem umas às outras. Na verdade, o bastão da fala também ele acaba estimulando a reflexão, né? Porque enquanto as outras pessoas estão falando e eu preciso ficar em silêncio, o que é uma dificuldade para muita gente, né? Eu acabo refletindo, né? O próximo item são os valores. Então, é a construção dos valores. A partir do momento em que nós estamos sentados ali em um grupo, se vocês, por exemplo, na atuação de vocês, forem trabalhar com salas de aula, fazer círculos em salas de aula, é muito importante estabelecer os valores no primeiro círculo que for fazer. Por quê? Porque os valores, eles vão ser a âncora do trabalho que vai ser feito. Então, nesses valores, o que vem? O que é importante para mim, e sem isso daqui, eu não participo desse círculo. O que é extremamente importante para mim? Então, cada um vai ter a oportunidade, então, você pode fazer de diversas formas, o que eu sugiro? Trabalhar com folhas de papel, para que cada um possa escrever, e aí, escreveu, se faz uma rodada de fala, cada vez que você for fazer uma oportunidade de fala, então o bastão da fala vai passar e a pessoa que está com o bastão da fala vai falar o seu valor, se você achar importante, dependendo da quantidade de pessoas que estão ali, pode explicar o porquê optou por aquele valor, ou somente vai falar o valor, vai se levantar e vai colocar próximo à peça de centro o papel do seu valor, para que fique à vista de todos. Então, a construção dos valores vai trazer, por exemplo, aí é bem importante até porque dependendo da idade, vai ser aí o momento em que vai ser abordado o que são valores compartilhados, aquilo que é valor para mim não é valor para você, né? Então, cada um vai trazer lá, é empatia, é respeito, é pontualidade, é previsibilidade. Então, cada um vai contribuir. Não tem problema de repetir esses valores, inclusive é muito bom quando eles se repetem. Por quê? Quanto mais repetitivo está o valor, quer dizer que as pessoas estão mais centradas, estão em busca desse valor, e aí, quando todos estão focados nisso, a probabilidade de acontecer é muito maior. Então, os valores são a âncora do círculo. Eu não recomendo, não recomendo fazer um círculo sem trabalhar esses valores. Nesse momento, inclusive, é onde começa aquela identificação do tipo assim, nossa, eu achava que essa pessoa não tinha escrúpulos, mas ela tem os mesmos valores que eu. Então, aí já começa a relação começo a relacionar as minhas necessidades com as tuas necessidades, e começa a ver o outro como um ser humano, né? Que precisa também ir em busca desses valores. Próximo tópico, por favor. A construção das diretrizes. Então, nos valores, nós trabalhamos ali valores, como eu falei, amor, empatia, respeito, pontualidade. Aqui, nós vamos para as diretrizes, que eu gosto até de brincar, que sabe aqueles combinados que a prof faz, que não pode morder o coleguinha, né, que tem que levantar a mão para falar. Então, nas diretrizes, vai mais para a parte prática. Na questão dos valores, a gente fica ainda um pouco mais superficial. As diretrizes é foco na atitude. Então, primeira diretriz, e essa, se ninguém se propor, né, é bem importante que quem estiver conduzindo, quem estiver facilitando o círculo traga, é a questão de falar somente quando tem o objeto da palavra na mão, ou pode abrir exceções. Se eu precisar falar e o objeto da palavra está muito longe de mim, eu posso levantar a mão e alguém
e alguém vai me dar esse lugar de fala, e depois o bastão da fala volta para a pessoa. Outra diretriz importante, confidencialidade. O que acontece no círculo, fica no círculo. Outra diretriz, só sair no momento do intervalo. Então, são coisas bastante práticas. Eu anotei aqui algumas que são imprescindíveis. Então, é o sigilo, o não julgamento, que é tentar construir possibilidades generosas do porquê que aquela pessoa teve aquela atitude ou falou aquela palavra, né? O respeito ao bastão da fala, o respeito ao horário, falar em primeira pessoa também é muito importante. Então, eu só posso falar daquilo que acontece comigo, porque eu sei como eu me sinto, eu sei o que me motivou. Então, eu não posso dizer, né? Não é o ideal que a gente diga assim, você fez isso porque você queria se aparecer, ou você fez isso porque você queria me humilhar. Então, eu posso falar daquilo que é meu. Quando é do outro, eu posso supor. Eu posso, então, ao invés de dizer, você fez isso para me humilhar, eu posso dizer, olha, realmente eu não gostei do que você fez e eu queria entender qual foi a tua motivação em fazer isso, porque para mim parece que não foi uma motivação boa. Então, esse é o espaço que a gente tem aí de falar em primeira pessoa. E também uma diretriz muito importante, especialmente para grupos maiores, é ter o cuidado com o tempo de fala. Porque às vezes pode ser que a pessoa comece a falar e comece a se empolgar e esquece que tem outras pessoas ali que também querem falar. Então, é bem importante que se combine na diretriz, é um consenso. Fala assim, olha, pessoal, a gente precisa ter um pouco de cuidado com relação ao tempo de fala, para que todos tenham a oportunidade de falar e a gente consiga respeitar o horário que a gente combinou. Certo? Próximo item, então, o próximo elemento são as perguntas geradoras. Então, veja, nós já estamos chegando no final da quantidade de elementos e parece que a gente fez pouca coisa. Mas tudo que foi feito até então, sentar em círculo, fazer a cerimônia de abertura, fazer o check-in, ter uma peça de centro, bastão da fala, construção dos valores, identificação das diretrizes, são base para que agora a gente chegue nas perguntas geradoras. E aqui as perguntas geradoras também podem ser substituídas por contação de história mais perguntas geradoras. Aqui nas perguntas geradoras é que a gente vai trazer, vai fazer uma ou duas perguntas para reflexão, para que essas pessoas possam responder e que elas atinjam o objetivo que foi definido lá no início do círculo. Né? Antes, na verdade, do círculo iniciar, precisa haver um objetivo. Então, as perguntas geradoras, elas precisam ser muito cuidadosas. Por quê? Porque nesse momento a gente pode colocar tudo a perder, dependendo da pergunta que a gente fizer, a gente pode colocar tudo a perder do que foi trabalhado até então. Então, quanto mais neutra essa pergunta for, quanto menos intimidatória ela for, são maiores as chances das pessoas se sentirem à vontade para compartilhar as suas histórias. E, a partir dessas histórias, haja uma conexão entre as pessoas. Então, eu anotei aqui que são para estimular a partilha que promove a conexão. O foco tem que ser nos sentimentos e perguntas positivas. Então, por exemplo, se for um círculo de construção de paz que vai falar sobre a amizade, vamos supor que está tendo um problema, uma situação muito caótica, muito crítica, dentro de uma sala de aula, numa instituição escolar, a respeito do bullying. Então, ao invés de fazer um círculo sobre bullying, que quando as pessoas... Imagine você que você está lá, você é um adolescente, você é uma criança, você vai estar assim. Nós vamos fazer um círculo de construção de paz sobre bullying. Aí você tenta imaginar aí na sua cabeça como é que a criatura que está recebendo esse convite vai receber de fato esse convite. Vai falar assim, nossa, lá vem sermão, já estou vendo tudo, vão xingar a gente, vão dizer que a gente não pode falar tal coisa, não pode fazer tal coisa, que a gente vai ser punido. Então, evitem de trabalhar situações negativas, títulos negativos, perguntas negativas. Então, se está acontecendo uma situação de bullying, a gente pode trabalhar um círculo de construção de paz que fale sobre
Amizade. Por quê? Porque quando há amizade, a chance de ter bullying é menor. Oi, Maico, sumiu minha tela aqui, meu filho. Pode continuar. É que eu ia comentar um negócio aqui. Eu Ah, preciso voltar. comente. Pode falar. Eu estava trabalhando com os diretores agora, né? E Sim. uma das questões ali, quando você falou, eu lembrei, né? Que o foco das ações, quando a gente vai propor alguma ação de prevenção, seja bullying, suicídio, autolesão, é importante que a gente não transforme isso numa figura muito presente, por exemplo, suicídio, né? O foco deve ser, por exemplo, como o jovem lida com o sofrimento, com os conflitos, né? O fundo são essas coisas, né? Que vão aparecer depois ali, né? Mas a figura mais presente pode ser essa questão, né? Um olhar diferente, né? Mais ou Perfeito, menos isso. Maicon. Perfeito esse exemplo que você trouxe. É justamente isso. A gente não vai trabalhar na falta. A gente vai trabalhar no que é que eu posso trazer que vai contribuir para sobrepor, para a gente transcender essa situação de crise, esse conflito. Então, por exemplo, quando você fala da questão do suicídio, ao invés de fazer um círculo de construção de paz para prevenção do suicídio, por que não trabalhar sobre valorização? Oi, Ana, tá me ouvindo? Você travou aqui para mim. Deu um pique de energia, caiu a energia, talvez seja isso. Sério, gente? Aqui não caiu. Nossa, deu um burp na rede, foi terrível. Tá, vamos aguardar um momentinho, acho que ela já chega. Mas então, só deixa eu complementar, então, já que a Ana estava falando, a ideia das ações e propostas aí, até de aulas, projetos, né? Algo que você queira propor na sua escola, né? Projetos mais contínuos, de longa duração, é interessante trabalhar com esse olhar, né? Com uma proposta mais positiva, né? A valorização da vida, a inteligência emocional, os relacionamentos, né? Até como o jovem lida com o sofrimento. O suicídio fica, então, entra como se fosse um pano de fundo, né? A autolesão, o bullying em si também, essas questões elas vão aparecendo ao decorrer desses trabalhos. Então, é muito mais engajativo, né? Chama mais atenção, você consegue trabalhar numa outra perspectiva se você coloca as coisas dessa forma, digamos assim, né? Então, é bem interessante. Deixa eu aceitar as pessoas que estão retornando à nossa sala de aula aqui, né? É interessante trabalhar com esse olhar, porque você consegue dar um outro enfoque, né? O suicídio, por exemplo, ele seria a ponta da corda, né? Então, por que não trabalhar as questões antes disso, né? O que está no início da corda, por exemplo. Deixa eu ligar minha câmera aqui, né? Estava sem câmera. Como é que tá o som, pessoal? O vídeo Ok. também? Tá ok? Então, Tranquilo. então tá bom. Acho que a Ana já vai entrar. Então, eu estava comentando isso com os diretores, que aonde está o nosso foco, né? Quando a gente propõe ações assim. É claro que em datas, por exemplo, como o Setembro Amarelo, né, que se fala muito da prevenção do suicídio, a gente vai tocar nesse assunto diretamente, né? Então, algumas propostas pontuais, aproveitando aí, por exemplo, algumas datas propícias para isso, como é o Setembro Amarelo, é interessante, mas
ao decorrer de um ano, né, a gente pode programar aí ações e projetos. A Marise disse que não escuta o meu áudio. É só Alguém? ligar e desligar do Google, daí funciona. Eu acho que tem que atualizar alguma questão aí, né? Projetos, então, mais contínuos, né, a longo prazo, a gente pode pensar em propostas que sejam pontuais, que vão acabar abordando outras questões aí, né? Projeto de vida, conflitos, a Ana está trazendo essa construção de uma cultura de paz na escola, que vai envolver o que ela trabalhou, né, com vocês, a questão da comunicação, né? Então, são várias coisas que nós podemos pensar num projeto a longo prazo, que não necessariamente nós vamos trabalhar em todos os pontos aí, diretamente a questão, por exemplo, suicídio. Vai haver um momento em que isso vai ser necessário, né? A Bruna quer falar, levantou a mão? Não? Gente, tem um recurso aqui, tá? No Meet, embaixo de levantar a mão. Se você clicar ali, vai aparecer aqui para mim, né? Então, dá para a gente usar esse recurso também. Só clicar ali, vai aparecer uma mãozinha levantada aqui no seu ícone. Caso você queira falar, abrir o áudio, é interessante, tá bom? Deixa eu ver se a Ana está conseguindo... Só um pouquinho. Muito bem. Eu vou esperá-la. Ó, a Bruna levantou a mão de novo. Não, foi sem querer, eu não sei quando que apareceu isso. Eu fiquei sem Tranquilo. internet também. Tranquilo, gente. Acho que a Ana já vai conseguir voltar, aí ela retoma aqui. Mas é interessante pensar nessas questões e programar as nossas ações, né? Essa questão que a Ana está colocando do círculo de paz, né? É um ambiente onde nós podemos criar possibilidades aí de aproximação, de vínculos, dessa escuta, desse acolhimento, traz também um senso de pertencimento para as pessoas ali que estão participando. É claro que isso não acontece, né, digamos, da noite para o dia, leva um tempo até as pessoas irem se acostumando, se familiarizando com essa questão, né? No Bertone, por exemplo, eu tinha uma atividade com os alunos do Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, que se chamava Círculo da Confiança, né? Então, como é que era feito esse trabalho? Eu vou até interromper aqui para vocês me verem melhor. Como é que era feito esse trabalho, né, do Círculo da Confiança? Ele era feito um momento, né, a gente combinava um dia, uma aula, onde a gente fazia o Círculo da Confiança. E aí, o que acontece? A gente se reunia em círculo, né, isso que a Ana estava falando, e surgia um assunto ali que os adolescentes escolhiam, ou eu trazia, né, colocava uma proposta ali de tema, e eles aceitavam ou não, ou vinha deles, né, e eles falavam o que eles queriam sobre esse assunto, né, e era muito legal, porque de um assunto ia pulando para outros assuntos, e no meio surgia alguns conflitos, né, e eu ia só observando, né, intervindo quando necessário, mas na maioria das vezes, eles mesmos, assim, no decorrer de, quando a gente fazia 1, 2, 3, eles iam se familiarizando com aquilo, mais para frente eu estava observando que eles mesmos resolviam os conflitos entre eles ali, eu não precisava intervir muito. Então, o círculo da confiança que a gente fazia lá, trazia esse senso de autonomia, de pertencimento, né, e dessa capacidade ali era muito nítido, deles mesmos resolver os conflitos entre eles, né, claro que algumas vezes precisava ter uma intervenção, assim, mas era bem legal de ver essa questão. Ana?
Eu vi que você está por aqui. Sim, gente. Caiu a conexão aqui, desligou tudo, luz, tudo, não tinha mais nada e eu não conseguia voltar. Mas muito bem, parei na parte em que eu estava falando de não trazer aspectos negativos, né? Para a questão da composição do círculo. Então, trabalhar com aquilo que agrega, né? Se a questão é trabalhar a prevenção do suicídio, então trabalhar a valorização da vida, né? Ou a importância dos vínculos. Então, dificilmente a gente vai conseguir ter êxito se nós trabalharmos, por exemplo, vou fazer um círculo de problemas familiares. Não, você pode trazer, então, um círculo de vivências. E lá nas perguntas geradoras, que é onde a gente está pontuando agora, você vai pedir, então, para essa criança, para esse adolescente, trazer quais foram situações do passado que ele ou ela recorda com muito carinho. Né? Então, eu estava escutando o Michael falar, né? Que às vezes e isso é muito real, você faz uma pergunta super despretensiosa, como essa. Qual é a sua melhor lembrança a respeito do passado? E daí, quando começam a vir as respostas, às vezes vai vir, eu lembro de um brinquedo que eu ganhei, de uma viagem que eu fiz. Aí você já vai perceber que, dependendo, né, do contexto familiar, já vai trazer, eu tenho uma boa recordação quando eu morava com o meu pai e a minha mãe, quando os meus pais eram casados. Então, automaticamente, essas histórias, e aí está o poder da história, né? Essas histórias vão trazer. E aí vem à tona aspectos desses integrantes dos círculos que ninguém conhecia, porque ninguém vai chegar, né? Especialmente nessa faixa etária deles, eles não vão chegar assim, fala aí para mim uma lembrança que você tem de quando você era criança, uma coisa que te marcou. Então, eles têm pouco acesso a essas informações. E aí, no círculo, isso vai começar a brotar. E aí, talvez, alguns deles vão entender por que o comportamento daquela pessoa que eu considerava um vilão aqui na minha cabeça, por que o comportamento dela é assim? Então, esse é o poder aí das perguntas geradoras. Pode passar para o próximo tópico, por favor, Michael? Depois das perguntas geradoras, então, vem o check-out, né? Se lá no check-in, então, nós verificamos o que a pessoa trouxe ou tentamos trazer a atenção dela para aquele momento e essa carga emocional para esse momento, no check-out, então, agora é o momento de pensar assim, ok, o que é que eu vou levar desse momento que eu estou tendo aqui? Então, no check-in é o que eu estou trazendo e no check-out é o que eu vou levar. Também pode ser, e é bastante comum e bem divertido fazer check-out com dinâmicas, né? Eu coloquei aqui algumas sugestões, né? Como eu estou me sentindo, o que eu levo desse momento, o que mais me chamou a atenção do que nós conversamos aqui, certo? E para finalizar, o último elemento aí, Maicon, por favor, é o encerramento. Então, o encerramento é aquele momento chave em que a gente pode utilizar aí uma mensagem, né, a leitura de um texto, ou finalizar, por exemplo, com uma palavra, né? Cada pessoa vai falar uma palavra que significou para ela esse círculo. E aí é um momento de fechar, é como se fosse realmente um laço, né, desse círculo. Bem importante dizer, a partir do momento que nós introduzimos o elemento chamado bastão da fala, alguns chamam de toque, outros falam objeto da fala, né? Cada vez que esse objeto da fala passa, né? Então ele vai passando de um por um dos componentes desse círculo, é importante a gente revezar. Então vamos supor que lá quando eu fui fazer a construção dos valores, eu comecei pelo meu lado direito. Então, começou a passar o bastão da fala. Quando esse bastão da fala dá uma volta completa e chega até mim, no próximo turno, que a gente chama, então ele vai começar pelo meu lado esquerdo. Então, revezando, isso é um aspecto bem importante, para que não fique sempre a mesma pessoa terminando ou começando isso. E dependendo da situação, é muito importante, muito salutar, especialmente se a gente vê que as pessoas, né, que essa criança, esse adolescente vai estar muito travado para falar, começar com uma experiência própria. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do papel do facilitador, eu vou frisar mais sobre isso, mas
nós não somos o protagonista, nós facilitadores não somos o protagonista desse momento do círculo. O protagonista são as pessoas que estão participando, não é o facilitador. Então, não é um momento para chamar atenção para nós, mas às vezes é importante a gente começar para estimular as outras pessoas. Até porque quando a gente escuta a outra pessoa falar, começa assim, estava pensando em falar tal coisa, mas né, lembrei de uma outra situação aqui ouvindo esse facilitador falar. Ok? Pode passar à frente, por favor. Pode passar esse slide todo, Maicon, aí, mais um, por favor. Isso, o perfil do facilitador. Então, o primeiro é falar cordialmente, né? É algo bastante, acho que não há necessidade de discorrer muito sobre isso, né? Mas a fala cordial, ela é uma porta aberta para que as pessoas se sintam mais à vontade para falar. Próximo. Mínimo de julgamento, então nós já falamos bastante sobre isso lá quando refletimos sobre a comunicação não violenta, né? Então, mínimo de julgamento possível, não colocar palavras na boca da pessoa, não tentar adivinhar o que a outra pessoa está querendo dizer, e muito menos interromper essa outra pessoa. Uma dúvida que eu tinha muito grande é se podia interromper as pessoas, porque o meu medo era perder o controle, né, gente? As pessoas começarem a falar e começarem a se degladiar ali no meio do círculo e começar a virar um caos, né? Mas quando nós conseguimos fazer um bom trabalho, ancorar lá nos valores, lá nas diretrizes e criar um momento que seja propício para isso, dificilmente acontece. Pode ser que aconteça? Pode. Aí é um momento de uma intervenção, mas ela precisa ser muito cuidadosa, especialmente se for um trabalho durante um processo. O ideal é que não se trabalhe um círculo apenas. Fazer uma cadência, você vai trabalhando alguns temas. Então, durante um mês, por exemplo, vai fazer um círculo por semana com 4 assuntos, como o Maicon falou, né? Às vezes você vai trazer o primeiro assunto para eles irem se familiarizando e eles mesmos vão trazer temáticas, né? Eu não consegui escutar tudo que o Maicon falou, de repente até ele comentou um pouquinho mais sobre as temáticas, né? Mas isso é muito interessante, essa autonomia, e todos nós, se vocês viram a questão das necessidades, né? Todos nós temos necessidade de autonomia. E especialmente esse público, né, da criança e do adolescente, como eu já comentei, às vezes as relações que eles têm são muito verticalizadas, então eles só é esperado deles que eles só obedeçam, que eles só recebam. Então, a autonomia, quando ela é dada fracionado, acredito que seja a melhor forma, né? Como um conta-gotas, você vai dando doses de autonomia. E a escolha dos temas pode ser uma delas, né? Peça para sugerirem, colocarem num papel, e daí depois você analisa com calma, porque daí às vezes alguém vai falar, eu quero que fale sobre racismo, né? Daí a gente vai voltar àquela lógica, poxa, vamos tentar pensar num título que venha trabalhar a valorização de outro aspecto, e ao invés de falar da questão do racismo. Então, essa autonomia, né, de deixar eles irem escolhendo as coisas. Então, o mínimo de julgamento, próximo, Maicon, próximo é a criatividade, isso eu acho que é bem, bem importante, porque às vezes nós podemos nos encontrar em situações bastante delicadas, então a gente precisa ter criatividade de como sair de uma saia justa, e isso não tem outra forma de aprender a não ser fazendo. Então, dificilmente a gente vai começar por assuntos muito elaborados, o ideal é que a gente comece por assuntos mais leves, com poucas perguntas, até ir pegando o jeito. E aí, depois vai incorporando, mas essa criatividade é muito importante. Próximo, então, é o respeito. Aí para vocês aparece, desculpa, confiabilidade, né? Confiabilidade, então, se você não tem um bom relacionamento com essa turma, fica um pouco mais difícil. Então, o ideal seria, então, tecer outras estratégias antes de começar a fazer um círculo de construção. Porque você há de convir comigo, se eu vou para um círculo já com
um problema evidente de relacionamento com as pessoas do círculo, dificilmente esse círculo vai chegar a algum lugar produtivo, né? Então, essa confiabilidade é bem importante. O próximo, então, é respeito, e isso eu quero chamar isso para nós adultos, né? Nós precisamos ter respeito, não somente conosco, que é bem importante que a gente respeite os nossos valores, respeite os nossos limites, tanto físicos quanto emocionais, mas também respeite o outro que está ali diante de mim, o meu próximo, né? Mesmo sendo uma criança, essa criança ainda merece respeito. Mesmo sendo um adolescente, ainda merece respeito. Mesmo fazendo coisas que eu julgo que não são legais, que não são boas, que eu digo que não combinam comigo, ainda merece o meu respeito. Próximo item é a imparcialidade. Então, a imparcialidade é um quesito um pouco difícil de trabalhar, né? Eu estava lendo, inclusive, tem um material de um curso que eu estou fazendo agora que fala que ninguém é neutro. Nós podemos, no máximo, tentar ser imparciais. Por quê? Porque existe uma tendência nossa a tomar lado para situações. Defender mais uma pessoa do que a outra, defender um regime político a mais do que o outro. Então, existe uma tendência em nós. Quando nós percebemos essa tendência e sabemos da nossa incapacidade de ser absolutamente imparciais, aí nós começamos a caminhar para a imparcialidade. Porque enquanto a gente acha, não, porque eu sou totalmente imparcial. Nossa, é muito difícil. É muito difícil. Eu tenho bastante dificuldade de acreditar que isso é realmente possível. Então, quando nós estamos atentos a essa característica, de que sim, nós somos parciais e que nós não temos uma neutralidade, quando a gente ficar atento a isso, a nossa possibilidade de caminhar em direção à imparcialidade é muito maior. A próxima característica é a flexibilidade, que está de braço dado com a criatividade. Então, flexibilidade, saber que lá apareceu uma situação já no check-in. Como que eu vou contornar isso? Se nós ficarmos presos, agarrados ao método, às vezes nós vamos perder toda a produtividade do círculo, né? Inclusive, a Kay Pranes, quando ela trabalha, não só a Kay Pranes, mas os teóricos que falam a respeito dos círculos, nos orientam a trabalhar, no mínimo, em dupla. E quanto maior o círculo, pelo menos incorporar mais uma pessoa. Por quê? Já vi círculos que começaram normal, tranquilo, uma pergunta super bacana, e lá pelas tantas, na primeira pergunta geradora, começa uma criatura abençoada a chorar. Chorar compulsivamente. Ela nem tinha falado nada, começa a chorar. E dependendo do choro, vai precisar de alguém sair para acompanhar essa pessoa. Então, trabalhar em duplas nos possibilita dar esse melhor suporte, esse melhor apoio. E aí vem essa flexibilidade de saber, às vezes, que eu vou precisar trabalhar um assunto ou fazer uma fala que estava preparada lá para o final e trazer isso. Não ficar rígido ao método. É apenas uma estratégia e ela é flexível. Essa estratégia é bem flexível. Próximo item aí é a compreensão. Então, compreender não significa concordar, compreender não significa aceitar, compreender é buscar um entendimento maior, é saber que, poxa, talvez aquela menina que se comporta daquela forma, ela tem um motivo, não justifica. O que ela faz é injustificável. Ela bater, ela ofender, ela gritar um professor ou um colega. Não é uma justificativa, mas é compreensível, nos torna mais humanos. A compreensão é quando eu abraço a pessoa, ao invés de tentar abraçar aquilo que ela faz que eu considero errado. Então, a compreensão, ela abraça a pessoa, e não essa característica que eu não gosto nela, né? O próximo item aí é a empatia. Então, empatia, acho que eu já falei sobre isso com vocês, né? Empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é eu olhar para uma outra perspectiva, tá de braço dado aí com a compreensão, né?
A empatia é eu sair do meu lugar, da minha rigidez, de achar que só a minha opinião, que só a maneira que eu faço, que eu falo e que eu sou é a maneira correta. Então, empatia é eu caminhar na direção do outro, não é eu me colocar no lugar do outro, é eu me colocar do lado do outro e tentar ver o que ele está vendo. Lembra daquela figurinha que tem um desenho no chão e 2 bonequinhos, um de cada lado? Que é um 6 olhando por uma perspectiva e é um 9 olhando por outra perspectiva. E quando os dois se colocam lado a lado, eles conseguem ver, né, a mesma coisa. Então, empatia está mais para isso. Próxima característica é a humildade. Muito importante. Acredito que é uma das mais importantes também. Por quê? A gente precisa ter humildade que a gente não sabe de tudo, que não controla tudo, que não tem todas as respostas. E às vezes, no momento do círculo, vai chegar vai afunilar para isso, tá? Mas o que a gente vai fazer, professora, ou professor, ou facilitador? O que a gente vai fazer para resolver isso? E essa honestidade aí, com essa humildade, vai dizer assim: olha, nós estamos aqui para construir essa resolução juntos. Eu tenho um pensamento. E o que vocês acham? Então, dentro do círculo, não tem maior e nem menor. Todos são iguais. Todos têm o direito de falar e de calar. Todos têm o direito de concordar e de discordar. Mas têm a responsabilidade e o compromisso de compreender, de ter empatia com aquele que está próximo de mim. Próxima característica, não ter pressa. Isso aqui, dependendo do perfil da pessoa, é um pouquinho mais difícil, né? Porque às vezes a gente quer acelerar para fazer mais coisa, porque eu tenho que dar conta do conteúdo, porque eu tenho muita coisa. E eu já ouvi relatos especificamente da área educacional que falam assim, que eu vou gastar 1, 2 horas para fazer um círculo, o tanto de conteúdo que eu tenho para dar, como é que eu vou parar para fazer esse negócio aí? E aí você escuta relatos de pessoas que dizem assim, olha, eu gastei 2 horas em um círculo no início da semana, só que durante a semana eu dei conta de todo o conteúdo que eu tinha para dar. Por quê? Porque as pessoas, se o círculo é bem conduzido, as pessoas estão entregues a esse momento, ele conecta as pessoas. Então, às vezes, o tempo que você está investindo para fazer o círculo é o tempo que você vai economizar parando para dar sermão, é o tempo que o fulaninho vai parar de falar palavrão, que você vai ter que direcionar aluno para ir conversar com o coordenador ou chamar pai. Então, é um investimento de tempo. Não é recomendado ter pressa para isso, porque vínculos saudáveis se estabelecem em processos contínuos. Isso é muito importante. Próxima característica, compaixão e autocompaixão. Isso, professor, círculo aumenta até mesmo o tempo de concentração dos participantes, pois acalma os corações. Sim, exatamente. Se bem conduzido, a gente pode, inclusive, utilizar para isso, né? Tem outras práticas, por exemplo, não sei se vocês conhecem, se vocês têm apreço por esse tipo de prática, é a yoga, mindfulness, né? Técnicas de concentração que podem ser, inclusive, inseridas no processo do círculo e que potencializam também esse resultado, tá? Bem importante. Então, a próxima característica aí, compaixão e autocompaixão, é assim, não é que eu tenho que viver tendo compaixão das pessoas somente. Então, eu preciso saber identificar, poxa, eu não fala o português bem dizido, eu não presto para isso. Eu não gosto disso, eu não quero isso. Ok, tudo bem. Você pode dizer assim, olha, eu não quero usar, eu não quero fazer círculo, acho isso daí chato, acho monótono, acho comprido, mas aí eu vou te dizer assim, olha para esses componentes que a gente viu ali, esses elementos, e veja se pelo menos algum deles não dá para inserir no teu contexto de sala de aula. Embutir naquilo que você já faz. Então, a estratégia ela não vem como um pacote que você tem que aderir fidelidade a todos os seus itens, né? Ele vai trazer esse crescimento para a prática diária, individualmente também. Então, a compaixão não só com o outro, uma compaixão comigo também. Eu não estou bem. Giane, a minha internet também já me deu uma rasteira aqui. Eu acho que está com algum problema mesmo na rede. A próxima característica é o sigilo.
Então, gente, o sigilo é muito importante, não somente dos alunos passarem isso para frente, mas também do facilitador. O facilitador precisa ter esse cuidado. A gente só quebra sigilo quando traz risco à vida, quando está relacionado a algo mais sério, mais complexo e com muito, muito cuidado. Então, o ideal é sempre conversar. Se vamos supor, um adolescente demonstre, abra isso, né, no círculo que já fez tentativas de suicídio. O ideal é que primeiro se converse com esse adolescente para depois levar essa situação adiante, justamente para não ferir esse princípio do sigilo, para ter esse cuidado. Porque se esse adolescente sabe que quebrou-se esse vínculo, a confiabilidade, que é aquela característica que nós trouxemos agora há pouco, vai se quebrar. Próxima característica, desapego do cargo e função. Então, enquanto facilitador, a pessoa não está como professor, não está como mãe, não está como coordenador. Está ali como a próprio espaço de escuta, de troca, né, de um relacionamento. Próxima característica, então, presença consciente. Gente, se não puder estar presente consciente, não esteja. Se é para estar aqui com a presença, pensando lá as atividades que tem que corrigir, pensando lá que eu estou com um parente internado que está precisando de mim e eu não tenho qualidade de presença para estar ali, é melhor não estar, porque às vezes isso vai comprometer. E a última característica desse perfil é ser coadjuvante. Então, nesse sentido de dar autonomia para esses indivíduos que estão participando do círculo. Então, eu não sou protagonista nesse processo. Eu não estou ali para contar minha experiência disso. Ah, porque eu, quando era adolescente, passei por isso que vocês passaram, ou quando eu era criança, assim. Não é momento para isso. É momento de oportunizar para que eles tragam as suas histórias. Pode passar, por favor, o slide, Michael. Dúvidas frequentes. Primeira dúvida. Se sair do foco, então, trazer a responsabilidade para o coletivo. Como nós podemos resolver essa situação tendo em mente as nossas diretrizes? Ah, você está lá no círculo, lá na metade do círculo, tem uma criatura abençoada que começa a falar palavrão e começa a dar indireta, e você começa a perceber que começou a sair do prumo. Aí você pede licença, fala assim, com licença, vou precisar interromper esse círculo para que a gente faça, para eu fazer essa pergunta para vocês. Como que a gente pode resolver essa situação tendo em mente as nossas diretrizes? O que a gente tinha combinado? É diferente de você mandar calar a boca, de você pedir para sair da sala, de você ter chilique. Então, a ideia é trazer a responsabilidade para o coletivo. Próxima dúvida. Não é terapia, tá? Não se sintam na responsabilidade de fazer terapia e também não crie expectativa de que vai ser terapia. Às vezes pode parecer que foi um desastre, na verdade, mas é terapêutico. Porque a gente fica com aquela impressão de que causou sentimentos desagradáveis, então foi ruim. Não, nem sempre. Os sentimentos desagradáveis, e a gente já viu isso em comunicação não violenta, os sentimentos desagradáveis fazem parte. Eles estão ali para sinalizar algo. Então, não é terapia. Pode ser feito por psicólogo? Pode, mas se o psicólogo estiver no círculo, ele não está lá como psicólogo, ele está lá como facilitador. Próxima dúvida, que na verdade não é quase nenhuma dúvida, né? Não é lugar de lavar roupa suja e nem confessionário. Não é lugar de ficar acusando, não é lugar de trazer a berlina. Agora nós vamos colocar aqui no centro do círculo os 3 alunos que mais cometeram bullying essa semana. Não é momento para isso. Não é hora de lavar roupa suja, de apontar dedo. É hora de criar conexão. Próximo. Não há necessidade. Essa daqui, para mim, foi difícil, tá, gente? Espero que não seja para você. Não há necessidade de consolar, aprovar ou reprovar.
Então, às vezes, vai ter aquela pessoa que vai trazer uma história super comovente. Eu lembro sempre de uma história que me contaram, eu não estava presente nesse círculo, de um professor que foi fazer com crianças de 7, 8 anos de idade, eu não lembro exatamente, mas eram crianças menores, 7, 8 anos de idade, e aí foram fazer um círculo, e estavam fazendo um círculo lá super tranquilo, assim. Daqui a pouco, um menino começa a contar uma história de que o vizinho dele viu que ele estava machucado e não deu carona, porque, segundo as palavras desse homem, ele não ia deixar derramar sangue de negro dentro do carro dele. E lá no meio do círculo, gente, o tema do círculo nem era racismo, não tinha nada a ver com intolerância, nada. E aí essa criança começa a chorar. E o professor congelou, ele falou, eu não sabia o que fazer. Deixou passar o bastão, a criança terminou de falar, deixou passar o bastão da fala, daqui a pouco chegou numa outra criança, que também contou uma situação difícil que ela passava em casa, e também começou a chorar e tal. Daqui a pouco, as outras crianças começaram a criar uma rede de apoio para aquelas duas crianças que tinham relatado situações difíceis. Então, não é papel do facilitador dar dica do que fazer, contar como é que fez quando aconteceu com ele, consolar, amparar, né, vitimizar. Na verdade, é um lugar de acolhimento das histórias. E quando, se for necessário, uma conversa posterior, se a pessoa, né, se a criança ou adolescente se sentir à vontade para isso, aí sim é momento. Mas o círculo, o objetivo do círculo não é esse. Pode ser que aconteça alguma situação, mas não é esse. Próximo. Talvez a única coisa que o sujeito precisa é ser ouvido, é ser visto, é ser escutado, é ser acolhido. Então, às vezes, eu não sei se acontece com vocês, não sei se vocês fazem terapia ou não, eu faço terapia, inclusive hoje eu fui na minha terapeuta, e às vezes o simples fato dela me escutar, sem emitir julgamentos, faz com que eu saia de lá com os meus ombros mais relaxados, com os meus pensamentos mais organizados. Ela não me deu receita mágica, ela não falou o que era para fazer, ela não disse que eu estava errada e nem que eu estava certa. Ela me escutou, fez algumas perguntas e me deu autonomia para eu reorganizar isso na minha mente, no meu coração. Então, o momento é de acolhimento. Próximo. O principal requisito do círculo de construção de paz é a voluntariedade. Não recomendo forçar ninguém a participar do círculo, porque se a pessoa está ali contra a vontade dela, não acredito que vai ser muito produtivo. Ok? Já tinha falado isso, né? Pode passar o slide, por favor, Maicon. Então, gente, pode clicar mais uma vez. O círculo é uma ferramenta, né? Vocês estão vendo aí que existe uma ferramenta para escovar o cabelo e outra para escovar o dente. Não necessariamente significa que a gente vai usar em qualquer lugar, de qualquer forma. Existe uma forma, existe um roteiro, existem elementos? Existem. Mas se nós não soubermos aplicar, não vai surtir efeito, tá? Pode passar, por favor, Maicon? Eu vou passar... eu vou te mandar um link, Maicon, de um vídeo do YouTube para a gente finalizar. É aquela entrevista que eu falei que é com a Kay Pranes. Já quero aproveitar, enquanto o Maicon abre ali, eu quero abrir um espaço para perguntas. Alguém tem alguma pergunta ou quer contribuir, contar alguma experiência relacionada a isso que nós estamos falando aqui? Por favor, sintam-se à vontade. Tem alguém com a mãozinha levantada? Quem? Deixa eu ver. Eu não consigo ver aqui, pera lá. Marisete. Marisete, você quer falar?
Ou só, talvez, clicou sem querer? Eu acho que eu cliquei sem querer, desculpa. Ah, não tem problema. Não tem problema. Tá aparecendo aí, Ana? Não. Tá aparecendo o YouTube. Agora voltou. Aí. Uhum. Se quiser colocar em tela cheia, agora vai aparecer. Vamos ver se vai... Vê se o som tá funcionando. Isso, por favor. Tá. Não. Não? Não tá. Ana, existe um número ideal de pessoas para participar do círculo? Marcos, só segura um pouquinho, acho que eu não tenho certeza se vai passar. Se não passar, depois você compartilha lá no grupo, por favor, Marcos, porque também já é 4h21, né? Tá. Acho melhor. Antes eu não consegui passar o som também. Não tem problema, não tem problema. Esse é um material complementar, na verdade, tá? Se quiser compartilhar lá no grupo, não tem problema. Então, respondendo a pergunta da quantidade de pessoas. Olha, o ideal é que não passe de 30 pessoas, tá? Com mais de 20 pessoas, eu recomendo fortemente fazer com pelo menos 2 facilitadores, tá? Porque é um volume grande de pessoas, aí você coloca um facilitador de um lado do círculo e o outro de outro, para dar esse suporte. Mas mais que 30 pessoas, esses dias, inclusive, quando nós fizemos a capacitação com os diretores, nós fizemos um círculo gigantesco. Porque como eram adultos, então foi um pouco mais tranquilo, né? Mas se é com criança ou com adolescente, é bem, bem difícil de fazer mesmo, tá? Mas eu, tranquilamente, com umas 15 pessoas, né? No mínimo aí umas... Já vi círculos com 2 facilitadores e 3 pessoas, é possível fazer também. Então, a quantidade mínima, acho que 2 pessoas, no máximo, no mínimo 2 ou 3. E no máximo, não recomendo mais de 30, tá? Especialmente se é alguém que está iniciando. Mais alguma dúvida, gente? Ou alguma contribuição? Alguém já participou de algum círculo? Maicon, você, além de facilitar, já participou de círculo também? Não, nesse formato aí, não. Não? Não. Exatamente assim, não. Alguém já participou? Alguma outra pessoa já participou? Participou num treinamento, né, Cleifer? Legal. Conta um pouquinho, se você se sentir à vontade, conta um pouquinho como é que foi, sobre o que foi. Estão ouvindo? Sim, estou te ouvindo bem. Nós, quando eu estava auxiliando, atuando na direção, nós participamos de um treinamento de 2 professores que atuavam com o projeto do Itaipu. Então, esse treinamento, se eu não me engano, o dia do círculo, eu posso estar errado, mas acho que foi em Itaipulândia, esse dia do círculo, porque foram 8 reuniões, 8 encontros. E até assim, normalmente eles explicavam como funcionava, né, a proposta, e a gente tinha que treinar durante a semana, né. E naquela semana tinha uma reunião com os professores, eu usei com os professores, funcionou. Eu usei na igreja que eu frequento, com os membros, funcionou, até foi engraçado. É verdade. Eu tinha um casal de idosos, né? E a gente sabe que os idosos, ou eles gostam de falar, ou eles não gostam de falar. E no caso, o marido gostava muito de falar. E foi até cômico, porque assim, o tempo que eu planejava que durasse a atividade, o tempo foi o tempo em que ele falou. Então, quando era para todo mundo falar, 8 pessoas falar, estipulei o tempo, ele falou pelas 8. Acontece. Eu tive que intervir e colocar outras perguntas para que outras pessoas falassem, né? Para que pudessem, assim, de certa forma, tesourar ele, né? Porque é um momento, assim, que a pessoa tem que abrir o coração. E daí, quando a pessoa abre o coração, você não pode, né? Isso, então, assim, isso mesmo. Aí eu fiz mais do que uma vez, porque eu percebi que ele precisava falar. Então, eu fiz mais do que uma vez, aí eu fui mudando os combinados. Porque a primeira vez ele também foi falar no tempo do outro. Então, eu estabeleci o objeto da fala, e o objeto estava com o terceiro, e ele foi falar, daí eu falei assim, daí eu deixei ele falar, daí eu falei, olha, lembrando, né, nós temos que cumprir com o objeto da fala, quando a gente chega com o objeto, né, eu tenho, então, o direito de falar,
para que o outro possa me escutar. Na terceira vez deu certo. Aí ele falou, não, ele falou na vez dele, mas é interessante porque você acaba cultivando isso, né? E assim, é interessante porque você usa isso como estratégia. O tema foi variado. Cada vez que eu usei um tema diferente. Com os professores é um tema que eu teria que utilizar. Na igreja eu fiz 2 vezes, fiz 2 temas diferentes, né? E começou de forma bem sutil, assim, por exemplo. Eu lembro que usei uma pergunta, se você fosse um animal, qual animal você seria? E eles falaram lá, de forma aleatória. Depois eu abri. E se você fosse explicar o porquê? Alguém gostaria de falar? Aí estabelece Aí alguns falaram, alguns não falaram. Então, eu achei bem interessante, porque você estabelece, na verdade, uma estratégia para abrir comunicação. No começo as pessoas são tímidas, num grupo que as pessoas não se conhecem muito bem, elas são tímidas e não querem falar, ninguém quer falar. Quando começa, aí 2 falaram, todo mundo quer falar. Então, é bem legal, bem interessante. É bem isso, Cleiton. Obrigada pela tua contribuição. Realmente, no começo você tinha falado, né, que já tinha essa experiência. Então, é justamente isso, gente, é promover conexão. Por mais que a gente relute em alguns momentos, né, mas essa característica, esse anseio por pertencimento e por conexão no ser humano é muito forte. Então, acaba fluindo isso, né? Você falando, o Cleifer, me fez lembrar de uma outra comparação, né? A estrutura do círculo é mais ou menos como a nossa estrutura óssea. Ela não é quem nós somos. Então, a estrutura do círculo não é o próprio círculo. O que é importante aí? É a escuta, né? É a reflexão. Então, os elementos que são comprováveis, né? Ali que é a abertura, check-in, as perguntas geradoras, tudo isso faz parte, mas não é o mais importante. Então, por isso que a gente não pode ficar apegado à estrutura, e sim a essa importância que é o objetivo maior, que é a conexão. Né? Eu vi que a Marisete colocou ali, que não participou, mas ouvindo falar, achou interessante. Olha, gente, é uma experiência incrível. Os círculos que eu fiz, que eu tive a oportunidade, que eu fiz, né, que eu facilitei, e os que eu tive a oportunidade de participar, todos foram surpreendentes. E também a gente acaba, às vezes, subestimando a questão dos círculos virtuais. Eu fiz vários círculos virtuais e também me surpreendi positivamente muito com eles. Porque por mais que a gente não está perto, hoje a gente precisa se adaptar a essa realidade, então fazer círculos virtuais pode ser que seja uma opção nesse momento, tá? Então eu vou compartilhar, o Maicon, não sei se já compartilhou, mas vou pedir então para compartilhar esse vídeo do workshop com a Kay Pranes. Se não me falha a memória, até os 3 minutos, o Michael falou que compartilhou no grupo, até os 3 minutos ele fala mais do círculo e tal, e aí depois eles começam a contar a experiência que aconteceu lá no Espírito Santo, tá? Então o suprassumo desse vídeo vai até os 3 minutos, no máximo 4 minutos, tá? Que eu quero muito incentivar vocês a assistirem. E aí eu vou compartilhar também uma foto do livro, para quem quiser. O Michael está falando aqui, ó, a avaliação da... Rosângela, eu mando para você, eu tenho seu número de telefone, eu mando para você, pode deixar. O livro também de práticas circulares e o guia do facilitador. Tem o guia do facilitador e o guia no coração da esperança, tá? Então, eu vou compartilhar esses materiais com vocês. Quem quiser pode me procurar também, o Michael já deve ter colocado o meu contato lá, quiser mais informações, quiser que a gente vá fazer um círculo de teste, quer que eu vá fazer. Ó, o Michael está colocando aqui também as perguntas sobre a aula de hoje. Você quer que eu compartilhe, Michael, ou você já compartilhou as perguntas e a avaliação? Eu colei o link ali. Ok. Se puder. Aquele que você me mandou, né? Não sei se vai abrir, Isso. acho que abre, né? Se alguém puder, por gentileza, testar, ver se está abrindo, que senão a gente manda de novo. Alguém mais quer contribuir, quer fazer alguma pergunta? Estamos aí nos nossos minutos finais. Certo, gente? Então,
Me disponho, tá? Ok, tá abrindo. Cleifer, obrigada. Então, me disponho, então, se vocês quiserem, Ana, vem fazer um círculo aqui na minha escola, faz com a gente, faz com a equipe. Eu estou à disposição, só precisamos ver dia e horário para que a gente possa alinhar, mas eu estou à disposição. Vai ser um prazer estar com vocês, tá? Mais uma vez. Muito obrigada. Então, de minha parte, Maicon, eu estou satisfeita com o conteúdo que repassei. Repasso agora o objeto da palavra imaginário para você, tá bom?